Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yoga Sutras Ki Jai. Namo Vishnu Padashta Buddha Simati Vidananda Das Goswami Namaste Namaste Guru Sangha Namaste Prabhupada Pamadus Tassiddhanta Nasi. Hare Krishna. Então, nós hoje vamos entrar num tópico bem importante, bem famoso dos Yoga Sutras, os Yamas e Niyamas. Os Yamas e Niyamas, eles são famosos porque é como que uma receita, é como que um resumo de todas as coisas importantes no Yoga. É um resuminho assim do que você precisa para avançar em Yoga. E ele aparece no segundo capítulo dos Yoga Sutras, e a gente agora vai ver eles. Então, são 5 Yamas e 5 Niyamas. A gente vai dar uma olhada com cuidado aqui, que a gente vê como a gente pode botar isso em prática na nossa vida, e como cada um desses elementos, alguns são básicos e óbvios, outros são um pouco mais profundos, e como eles podem dar a base para o nosso autoaprimoramento e a nossa autorrealização. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeiro nós temos os Yamas. Yama, a palavra Yama significa controle, uma coisa que você vai controlar, você vai restringir. O que você vai ter que deixar de fazer, o que você vai ter que segurar para poder avançar em Yoga. Uma coisa que você normalmente faria, mas agora tem um aviso, não, segura isso aí. Tenta conter essa questão. Então, Yama tem a ver com controlar. A palavra, por exemplo, para o Senhor da Morte, né, aquela figura que cuida da alma e julga a alma após a morte, que tem na cultura védica, é chamado Yama Raja, o rei de Yama, porque Yama restringe, acaba com tudo, né? A morte dá uma segurada nas coisas, né? Então, Yamas. Então, vamos ver os 5 Yamas. Primeiro Yama, Ahimsa. Ahimsa significa não violência e entra em primeiro lugar na lista das coisas a fazer para você começar a sua jornada no Yoga. Ahimsa é muito importante na tradição. Ahimsa é dito ser a regra número 1, a lei número 1 de toda a cultura védica. Não violência. A palavra Ahimsa, ela é bem específica, ela não significa nenhuma violência. Ela é um tipo de não violência no sentido de não causar nenhum mal desnecessário. Porque tem essa dúvida, né? Como é que pode falar de não violência quando a Bhagavad Gita, o texto mais importante do Yoga, é falado num campo de batalha? Então não, quando Arjuna escuta a Bhagavad Gita e continua, né, e começa a fazer a batalha que ele tinha que fazer para defender a nação, para defender os interesses da Constituição, do povo, aquilo ali não era uma quebra de Ahimsa. Ele estava praticando Ahimsa, porque ele estava lutando com soldados que estavam querendo, enfim, usurpar o trono, fazer, né, quebrar a Constituição. Então ele estava usando a força como um meio necessário para combater o mau uso da força. Então isso não quebra a Ahimsa. Mas qualquer maldade, qualquer violência desnecessária, aí quebra a Ahimsa. Mesmo você pisar numa formiguinha. Então, você vai ver nos textos assim as pessoas tendo cuidado para não pisar em formigas. Várias vezes acontece nos textos sagrados assim, falam, não, aquele santo, aquela alma auto-realizada, ele olhando assim com cuidado, porque ele não queria pisar numa formiguinha. Então a gente não quer machucar nem uma formiguinha, desnecessariamente.
o que dizer de outros seres e o que dizer dos nossos irmãos e irmãs aqui na vida humana. A gente não quer causar nenhum mal desnecessário. A ideia é o seguinte, claro, a gente tem que causar violência. A vida, se vai, por exemplo, vai comer, você é vegetariano? Sim, tudo bem, então já deu um passo legal, você já não está matando e torturando animais, então isso é um passo legal. Mas você ainda mata alface? Você ainda mata cenoura? Como é que funciona isso? Então, bom, é a ahimsa, porque é o mínimo possível. Entendeu? Eu estou fazendo o mínimo possível de violência. A gente quer minimizar a violência na nossa vida. Às vezes, de novo, precisa. Às vezes tem que ser um nível de, né, você vai ser autodefesa, você está lá sendo atacado na rua, você tem que, às vezes, usar força letal. Mas é o mínimo, você quer fazer o mínimo possível. Mas esse passo da dieta, ele vai ser uma declaração importante de ahimsa na vida do yogi. Esse é um passo importante, significativo, assim, para quem está começando a levar a sério esse caminho. Um primeiro desafio, assim, que surge realmente é você gradualmente ajustar a sua dieta e tirar uma violência desnecessária da dieta. Não sei se vocês viram, mas 2018 foi o quarto ano consecutivo mais quente da história registrada. E esse impacto ambiental, essa destruição do meio ambiente que a gente está causando, a única coisa, assim, praticamente a única coisa que você, como cidadão, pode fazer é mudar a sua dieta. Você vai ver essa recomendação vindo da ONU, vindo de estudos de equipes de pesquisa, sites de notícia. Mas a maior coisa que você, como cidadão, como indivíduo, pode fazer para tentar segurar um pouco esse aquecimento global é mudar a sua dieta. Porque só no Brasil, 50% dos gases de efeito estufa vêm da indústria da carne. 50%. Então, não só você está causando uma violência no ato em si, que você está matando um ser totalmente bonzinho, vaquinha, boizinho, um bichinho todo da paz, né? Quem já viu, assim, é super bonzinho, né? Tá lá na dele, lá, super bonzinho. Aí você vai matar aquele ser porque, sabe, você acha gostoso, você acha divertido. É um super quebra de ahimsa. Mas não só isso, mas agora a gente sabe que o impacto que está tendo, porque eles destruíram lá o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia para fazer o pasto, para plantar soja, aí você participou daquilo, e aí tem um impacto ambiental dos gases de efeito estufa, sabe? É tanta violência no processo, e aí você aprende agora que não, também vou aumentar enormemente minhas chances de câncer, diabetes, doença cardíaca, então estou causando violência comigo mesmo. Sabe, é uma bomba de ahimsa, não ahimsa, de ahimsa, é uma bomba de violência. Então a gente começa a se tocar assim, é um primeiro passo bacana para quem está tendo um despertar. Peraí, o que eu estou fazendo, né? Que escolhas que eu estou fazendo? Que escolhas que eu posso tomar para praticar menos violência? Bem importante essa visão yógica. E aí você vai, né? Começa com uma coisa bem óbvia como essa e depois você começa, vem cá, como é que eu estou lidando com meus colegas no trabalho? Com os meus familiares? Será que eu estou sendo violento com eles, na maneira de falar? Será que eu agrido emocionalmente as pessoas ao meu redor? Entendeu? Aí você começa a ver isso. Espera aí, a empresa, eu estou trabalhando para quem? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para a Souza Cruz. Será? Né? Será? Não, trabalhando para Perdigão. Né? Será que você não pode fazer outra coisa? Não hoje, mas, né, botar uma meta aí, não, deixa eu cair fora desse negócio. Então começar a pensar assim, o que você está fazendo com a sua vida e como é que você pode trazer menos dor e violência, sofrimento. É uma missão bacana, né? Como é que eu posso trazer menos sofrimento para o mundo? É bem legal. É um sentimento muito bom. Você vai se sentir super bem e que se você puder fazer um pouquinho, o mundo agradece. Okay? Então, bem importante, a ahimsa entra no primeiro, né? São 5 yamas, 5 niyamas. Primeiro item é logo
ahimsa. Em seguida, satya, veracidade. Veracidade entra em segundo e tem a ver com alguns detalhes de veracidade. O primeiro é o óbvio, não mentir. Não mentir. Por que isso? Porque a gente está tentando vibrar numa consciência mais elevada. A busca do yoga é a busca da pureza, é a busca da verdade, uma maneira assim de se colocar todo esse caminho, todo o caminho espiritual, todo o caminho de alto aprimoramento, é que você quer se aproximar da verdade. Então, se você quer a verdade, se você está se aproximando da verdade, não vai cair bem você vibrar com a mentira, você vibrar com a falsidade. E todos os outros que ele vai mencionar, todos os outros detalhes assim mais éticos, morais que ele vai mencionar nos yamas, você vai ver que tudo parte de ahimsa. Por isso que ahimsa é a lei número 1. Porque quando você mente, tem um item de violência, não tem? Tem uma agressão, né? Quem já sofreu uma mentira sabe que é uma agressão, não é? Se sentiu agredido. É ruim aquilo. Quando alguém mente para te enganar, é ruim, né? Para trapacear. É uma agressão, primeiro, é uma agressão. Então você vai estar quebrando também a lei de ahimsa. Então, satya, a gente quer vibrar na verdade, a gente quer se aproximar da verdade. Você não precisa falar tudo, você pode ficar quieto, não é que você precisa, não, me dá sua senha. Qual sua senha? Você não vai mentir não, né? Passa sua senha. Não precisa. Você fala, não vou passar minha senha. Tá bom, entendeu? Não quero falar sobre isso. Então você não precisa mentir, você simplesmente pode ser franco, direto, não, você não quer falar sobre isso. Então essa simplicidade, isso vai trazendo uma simplicidade, uma maneira de encarar a vida, de buscar a franqueza, a simplicidade, a sinceridade, que ajuda a tirar aquelas camadas de ilusão, de enganação que a gente fica criando, né? E tem aquela coisa, né? Mentira tem perna curta. Então, tem um lado disso aqui, tudo que a gente está falando, que assim você pode estudar do ponto de vista externo, de ética, moralidade, né? É fácil você fazer uma apresentação, né, filosófica falando da importância da não violência, da verdade, da veracidade. Então, sim, você pode fazer, do ponto de vista social, sim, claro, se o cidadão, né, se todo mundo for, a sociedade fica melhor. Você pode falar do ponto de vista do relacionamento, se você, né, o relacionamento vai ficar melhor se você não cometer violência, se for verdade. Então, você pode ter essas interpretações. Mas aqui no yoga tem muito a ver com eu, sabe? O yoga é muito, o que eu estou fazendo com o mundo, como é que eu estou vivendo, como é que eu posso ajustar a minha vida para ter uma vida melhor, para ter uma consciência expandindo, né? Então, desse ponto de vista, essas qualidades e outras que a gente vai mencionar é também, se não talvez até principalmente, para você viver melhor. Porque, de novo, como eu falei com a ahimsa, o que acontece quando você não pratica violência, quando você entra nessa sintonia de gentileza, de fazer o bem? Você se sente bem. Você vai sentir a sua mente mais calma. Uma coisa que vai acontecer, por exemplo, é se você ajustar a sua dieta, fizer esse ajuste para uma dieta sem animais, todo mundo, se você não fez ainda, você pergunta para quem fez e eles vão te falar, me senti mais leve. Todo mundo vai dar esse relato. Primeira coisa, me senti mais leve, me senti melhor. Entendeu? Então você se sentiu melhor, a mente ficou mais clara, a mente ficou mais apropriada para fazer o processo de elevação. Então sim, a gente pode fazer aqui argumentos, né? Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso, tem livros. Você pode fazer 1000 argumentos de por que ser vegano, vegetariano, para o planeta, para a sua saúde, para isso, para aquilo, ética. Mas também que você vai se sentir melhor. E você vai conseguir avançar no caminho do yoga. Avançar no processo de expandir sua consciência e se autorrealizar. E veracidade é a mesma coisa. De novo, mentira tem perna curta. O que acontece quando você mente? Ninguém sabe porque ninguém mentiu aqui, né? Mas dizem... Não. O que é...
Eu ouvi dizer que... Me falaram. Né? Quando você mente, aí fica, você tipo tem que gastar é um processinho. Já viu? Quem já teve Ctrl Alt Delete lá, já fez aquilo e aparece aquele monte de coisa que está rodando no seu PC? Né? Eu nem sei o que é aquilo, mas já viu que tem um monte de... Você deve saber, mas eu não sei. E tem um monte de coisa rodando. Você fala, mas que porcaria, o que é esse monte de coisa rodando? Né? Tirando CPU, tirando memória. Já viu, né? Mentira é assim. Você mentiu, aí você... Surgiu um processo lá, tu mentiu pro fulano. Aí tá lá rodando, comendo CPU, comendo memória. Porque você não pode largar, né? Porque vai que... tem que lembrar que é mentira, né? Porque senão... Oi, fulano! Então ele come força de processamento do seu cérebro, da sua consciência. Então um atraso vai te atrasando mais. Tá, é muito ruim. Ok, então veracidade, satya. Próximo, brahmacharya. Traduzido como castidade. Brahma é de Brahman, é da transcendência. Acharya significa exemplo. Então seria o exemplo da transcendência, assim, se você for só ver assim, a palavra em termos na sua raiz. Mas brahmacharya, ela tem esse sentido de alguma coisa a ver com conduta sexual. Às vezes traduzido como celibato, mas como o yoga não é só para celibatários, então logicamente que brahmacharya seria o que a gente poderia traduzir como castidade. O que significa isso? Significa você ter uma conduta apropriada sexual. E resumindo assim, pelo menos uma apresentação atual o resumo do que seria isso, seria manter o sexo dentro de uma união sagrada. Né? Você valorizar o ato sexual ao ponto de entender que aquilo ali não é uma coisa, não é só um parque de diversão, né? Não é só a farra, aquilo ali tem uma seriedade, tem uma coisa ali acontecendo, não só é um ato reprodutivo biologicamente, mas tem uma coisa energética, tem um vínculo, tem uma história ali mais forte que não é simplesmente uma brincadeira. Então você tem que dar uma selecionada se você quiser ter aquela paz mental de novo. A gente pode fazer toda uma análise de, olha só, casamento, sabe, se você faz sexo todo lado, se vai ter doença, vai ter gravidez indesejada, criança abandonada, vai ter mago, enfim, você pode fazer toda uma análise assim do ponto de vista social, médico, enfim, psicológico. Mas o que a gente quer focar aqui é o seguinte, não, se eu segurar essa onda bem, eu não vou me enrolar. Eu não vou ter, né? Não vai ter problema na minha vida. Eu vou reduzir as chances de problemas sérios, como eu me envolver com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Né? Ou pior, eu engravidar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Aí eu vou ter um filho com uma pessoa que eu nem gosto. Aí eu vou ter que ficar, sabe, lidando, né, com esse abacaxi o resto da vida. Ou pior, não, vou fazer um aborto e tal, eu vou ficar com esse peso, pô, matei meu filho, vou ficar o resto da vida carregando esse peso na cabeça. Então, é um pepino grande, é coisa séria, que vai impactar a vida enormemente, a sociedade, a minha vida, a minha paz de espírito vai sacudir. Então, esse castidade, esse brahmacharya, é só isso, não precisa ser celibato, mas precisa sim ser um controle, um saber que não, isso aqui é coisa séria, é uma energia séria e eu preciso conduzir isso dentro do Dharma. A gente não está falando muito de Dharma aqui porque não é o foco dos Yoga Sutras, mas é o foco da Bhagavad Gita e eu falo muito, né, no meu livro Caminho 3T, bem importante para o nosso dia a dia. Mas nos Yoga Sutras, como o foco era mais o caminho da meditação, aí não tem muito Dharma, é justamente você meio que largar os outros Dharmas e focar só no Dharma da espiritualidade. Mas então, esse brahmacharya é de novo para você ter essa paz, essa conduta tranquila. E aí entra a questão de ahimsa de novo, porque né, a vida sexual mal utilizada, ela pode ser uma coisa que causa sofrimento. Né? Todo mundo aqui que já teve um relacionamento
que não foi legal, sentiu esse sofrimento, que foi usado, todo mundo aqui que já foi usado sexualmente sentiu esse sofrimento. A nível mundial é um horror, né? É um horror o que acontece no mundo, assim, agora indo além de pessoas bacanas como vocês, mas o que acontece em termos de tráfico sexual, né? É um pavor, né? E as coisas mais horríveis do mundo hoje, milhões e milhões de mulheres presas, né, em tráfico sexual, forçadas, né, em todos os países, Brasil, Estados Unidos, todos os países da Europa, o que dizer de outros países? É um horror, né? Então esse nível, o que dizer então, né, nem entrando em estupro, enfim. Mas é muita coisa ruim que acontece, muita violência, muita desgraça, né, que acontece por causa do sexo não controlado. A gente teve aqui no Brasil, né, alguns líderes religiosos famosos, né, causando enorme violência e dor e sofrimento, né, porque não conseguiu praticar Brahmacharya. Por não conseguir praticar Brahmacharya. Teve aquela declaração chocante, eu fiquei chocado. Eu nunca achei que ia ficar chocado com uma coisa sobre a Igreja Católica, mas eu fiquei chocado, né? Quando falaram que tinham, vocês viram, né? O Papa falando, não, tinha conventos inteiros que eram tipo bordel, né? Prostituindo as freiras para serviço dos padres e dos bispos. Eu falei, poxa, isso aí se alguém me contasse, eu ia falar que isso era besteira, né? Mas era o Papa falou. Estava lá em todos os jornais do mundo. Então você imagina esse nível de violência que acontece muito em seitas, e toda religião, assim, acaba virando seita. Então esse nível de abuso, nível religioso, enfim, uma desgraça. Muito sofrimento, muita desgraça no mundo. Brahmacharya, então fica esse chamado. Próximo, a parigraha, não possessividade. Muito legal. A parigraha significa que você não vai agarrar as coisas. Bem legal isso no yoga. Por quê? Porque o yoga está te ensinando que para começar você nem é o corpo. Você é uma alma eterna. Então, se nem o corpo é seu, o que dizer das coisinhas ligadas ao seu corpo? Absolutamente não são suas. Eu falo assim, se você pode perder alguma coisa, já não era sua para começar. Então tudo que você pode perder, que pode deixar de ser seu, não é seu. Você não pode perder algo que é realmente seu. Incluindo o seu corpo, que você pode perder. Então não é seu. Então a parigraha significa essa leveza, essencial para o bem-estar, mas essencial para o caminho do yoga também. Essa leveza de saber que tudo que eu tenho é temporário. Tudo que eu tenho é emprestado. Me foi emprestado. Está sob meu cuidado. É minha responsabilidade. Então eu vou cuidar, vou zelar por isso. Tenho carro, eu vou zelar pelo carro, computador, a casa. O que você tiver, você pode ter como Arjuna, você pode ser o príncipe imperador. Palácios e tudo, aí você tem que zelar pelo império. Mas não é seu. E a qualquer instante é tirado de mim. Um piscar de olhos. Eu perco qualquer coisa ou perco tudo. Então essa leveza de você ficar pronto para perder qualquer coisa, e inclusive no nível mais elevado de parigraha, pronto para perder também essa encarnação. É um tipo de desapego, é esse soltar, não se agarrar, não se agarra, não se agarre às coisas. Tenha, agradeça,
Utilize dentro do seu Dharma, utilize para avançar seu Dharma. Se aquilo foi colocado sob a sua posse, ok, como é que eu posso usar isso? Para fazer o bem, para seguir minha missão, para viver meu propósito. Como é que eu posso usar isso? Ok. Mas também tirou? Tudo bem, mudou meu propósito, eu ajusto. Eu estou prontinho para ajustar. Bem legal essa consciência de leveza. E com isso também, indiretamente, a gente cultiva um desligamento dessa ideia de querer consumir, de querer comprar mais e mais, de expandir, sabe? Isso vem com uma simplicidade embutida. Uma simplicidade de saber, olha, eu não quero ficar acumulando coisas, porque já é difícil ficar aparigraha com o que eu tenho. Quanto mais eu tiver, mais aparigraha eu vou ter que praticar, né? Então, quanto menos, mais fácil é praticar aparigraha. Então, simplicidade, eu vou manter o mínimo necessário, né? Eu quero cultivar aquilo que eu preciso para a minha missão, para o meu Dharma, para viver meu propósito. Além disso, não me interessa. Eu gosto de sempre dar o exemplo da visão empresarial. Eu falo assim, você tem que ter uma visão empresarial das suas posses. Então, como é que uma empresa funciona? Ah, não tem nada, está começando uma startup, tudo bem, vou compartilhar o escritóriozinho aqui, vou ficar aqui, cada um traz seu computadorzinho, deu. A gente não tem nada. Ah, não, agora tem mais um pouquinho, tá bom, então vamos lá, aqui que a gente precisa de um carro para entregar a pizza, então vamos lá, conseguiu, então um carro, por quê? Para entregar a pizza, então não vai ser qualquer carro, é aquele carro que eu preciso para realizar a minha função, entendeu? Aí, não, agora estamos gigantescos e tal, frota, tal, uma frota de carro, mas eu vou comprar, entendeu? Você pode ter gigantesco o negócio, mas só tem o que precisa, não é mesmo? Uma boa empresa tá... Pode ser uma moto, pode ser frotas de navios e aviões, mas vai ter só o que precisa para cumprir o propósito. E mais que isso, não. Aí eu digo que a gente deve fazer a mesma coisa na nossa vida particular. Tenha tudo que você precisa para realizar o seu Dharma. Dentro do que você pode. De novo, dei o exemplo da empresa que não tem nada, então ela vai trabalhar com... tem um lápis, então vamos lá, começar com lápis. E outra empresa, já estamos com uma renda enorme, então a gente pode ter uma operação gigante. Então você também, você tem pouquinho, trabalha pouquinho. Tem mais? Tá, o que eu posso usar agora? O que meu Dharma... agora eu posso fazer assim, para cumprir meu Dharma. E nada mais que isso. Então, aparigraha, não possessividade. E o último yama é asteya, não roubar. Então, mesma questão, sabe? Mesmo propósito, assim. Um conceito legal do yoga é que tudo que você precisa lhe será dado. Dentro dessa proposta, né, de posses, tudo que você precisa lhe será dado. E se você não tem, você não precisa. Eu gosto muito daquela frase assim, Deus não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa. Isso aí dá cai uma ficha assim legal, né? Deus não vai dar o que eu quero, Ele vai dar o que eu preciso. De novo, se você tiver demais, vai te enrolar, vai ser mais complicado. Tem um lado bem positivo de ter pouco. Claro, passar necessidade não tem a menor graça. Mas do ponto de vista espiritual, até isso mesmo, a gente vê que no momento mais difícil você fica mais espiritualizado, né? Você fica mais ligado ao essencial, ao amor, né? Tem isso. Mas a ideia de não roubar é óbvia, realmente não roubar, é você não tirar do outro, é você não ferir o Dharma, né? Cometer o pecado para ter uma coisa que nem era para ser sua. Que obviamente você não precisava. E de novo, tem o item violência, né? Porque ao fazer isso, você está cometendo uma violência. Você tirou de alguém aquilo que era dele, né? É um princípio básico, assim,
de moralidade. Então esses são os yamas. Então esses são os yamas. Ahimsa, Satya, Parigraha, Brahmacharya e Asteya. Você manter esses 5 coisas que, de repente teria, né, uma pessoa sem controle, pessoa com baixa consciência, ela roubaria, faria sexo com qualquer um, fica querendo acumular, né, ganância, mente, comete violência. Então no yoga a gente vai segurar essas tendências para ter uma mente mais clara, uma mente mais focada, uma vida mais simples e uma vibração mais elevada. E olha só o que Patanjali fala sobre os yamas. Ele fala assim no Sutra 231. Ele fala: esses yamas são um grande voto, Mahavrata, um grande voto. Eles se aplicam a todos. Aí ele determina sempre ocupação, tempo, lugar e circunstância não os limitam. Eu queria passar isso para você entender como é levado a sério. Ele passa isso nos yogas e fala assim, não tem conversa. Não, para mim não, não tem circunstância. Não, mas agora é 2000, você falou isso aí 2000 anos atrás, agora, não, qualquer tempo, qualquer circunstância, qualquer lugar. Não, mas eu estou no Brasil, você estava na Índia. Não, qualquer lugar. A todos, não interessa quem você é, se aplica a todos. Bem universal, ele dá esse peso. Depois a gente vai ler um outro sutra, onde ele fecha a questão mais ainda dos yamas e niyamas, mas aqui ele fala só sobre os yamas. Mahavrata, todos têm que fazer. Então, se você quiser praticar yoga, se você quiser seguir esse caminho, isso aí não tem conversa, não tem negociação. Tem que fazer. Tá bom? Ok, então esses foram os yamas. Agora vamos ver os niyamas. E niyamas, então, é o contrário. As coisas que eu não faria, agora eu devo fazer. Ou seja, observações, não autocontrole. Agora coisas que eu devo correr atrás de realizar. Entendeu? São instruções de coisas que vão acrescentar na sua vida. Então vamos lá, olha só como é que começa. Primeiro niyama é Saucha, limpeza. É muito interessante isso, né? Que é a primeira coisa que ele lista nos niyamas é limpeza. A gente está aqui numa aula de yoga, isso não é um texto sagrado sobre elevação da consciência. Mas primeira coisa é limpeza, Saucha. Por quê? Tem uma explicação assim, né, científica no sentido de prática. Na visão védica, que é um tema que aparece um pouco nos Yoga Sutras e aparece bastante na Bhagavad Gita, e, enfim, é um tema importante de toda a filosofia índica, é a questão dos gunas, da energia material, de entender como funciona a energia material. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas o conceito védico é que a energia material ela é composta por 3 qualidades ou 3 vibrações, você pode falar, tá? Que são os 3 gunas. E em sânscrito é chamado de tamas, rajas e satya. Sattva. Então, Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna. Traduzido, eu não gosto mais assim, mas quando traduzem Tama Guna, escuridão, ou às vezes ignorância. Raja Guna é traduzido como paixão, mas é no sentido de agito mental, de desejos e anseios, aquela afobação por querer mais, se envolver no mundo, conquistar, comprar, fazer, aparecer, fama. Rajaguna. Mudar, transformar, Rajaguna. E aí Sattva-guna. E Sattva-guna é traduzido como bondade, mas no sentido de paz, assim, de luz, de paz, de clareza, saúde. Então,
a energia material teria essas 3 qualidades, e um grande foco do yoga é você ajustar a sua vida para ficar cada vez mais em sattva. Você vai ver isso muito, isso vai aparecer bastante nos Yoga Sutras. Ele vai falando de sattva, porque nesse processo de meditação da mente, a gente vai querer conter essa vibração tamásica, da escuridão, e essa vibração de rajas, de ficar querendo mais. Lembra que a gente falou, né, de aparigraha, então essa coisa de ficar querendo comprar, aparecer, sabe? A gente quer pacificar isso tudo. A gente quer pacificar esse processo, porque lembra, a gente quer pacificar a mente. Quanto mais pacificada a mente, mais a nossa alma brilha. Quanto mais silêncio, mais você consegue observar a realidade divina. Então o caminho do yoga, tanto, a gente falou de 2 caminhos na outra palestra, né? Tanto o caminho da vida iluminada quanto o caminho da meditação pura, o objetivo é o mesmo. Da gente pacificar, purificar a consciência, e esse purificar significa cada vez mais sattva. Por isso que você vai ver, de novo, não aqui, mas mais especificamente na Bhagavad Gita, e eu explico no meu livro O Caminho 3T, sobre o estilo de vida do yoga. Você tem que ter um estilo de vida apropriado, que vai te ajudar a cultivar a sattva, e com isso você vai ter uma abertura muito maior, uma capacidade muito maior de trabalhar a sua mente. Lembra que a gente viu na primeira palestra, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Essa capacidade de trabalhar a sua mente, ela vem com mais sattva. Quando você está dominado por essas outras forças da energia material, rajas e tamas, você perde controle sobre a sua vida. E eu acho que todo mundo aqui já observou isso, né? Como é que você se comportou quando você estava ansiando demais alguma coisa, querendo demais, seja comprar uma coisa, passar no concurso, conquistar uma pessoa, fazer sexo, como é que você estava se comportando? Com todo equilíbrio e centramento? A gente está no meio, né, nessa época, então, né? As pessoas perdem, né? Você perde porque você chega a um ponto que você perdeu o controle. Dominou, o desejo dominou. O desejo fala mais forte. E aí você faz besteira, mente, machuca, perde dinheiro, enfim, sacrifica coisas importantes, você perde sua família, né? Você faz besteiras que te custam muito. A gente estava falando, os líderes, né, por causa de um brahmacharya, perdem todo um trabalho. Por quê? Porque rajas foi muito forte. Tamas, então, nem se fala quando você está intoxicado, está bêbado, você está drogado. Aí, né? Aí é só, como Krishna fala, é só loucura e tolice. O resultado é loucura e tolice. Aí você se mata, enfim, se machuca, enfim, aí vale tudo, porque você está fechado. Então estou falando isso tudo porque nesse trabalho de cultivar sattva, um elemento que funciona é limpeza. Limpeza é uma questão da energia material que afeta a consciência. E todo mundo sabe disso. Então, como exemplo, aquela sensação que você tem quando você chega em casa e toma um banho. Sabe que dá aquele up, não dá? Socha. É Socha puxando mais Sattva Guna, mais modo da bondade para a sua vida. Quando você dá um mergulho na cachoeira aqui. Quando você vem na natureza, como aqui no Paraíso dos Pais, a diferença de você estar aqui na natureza, porque a natureza ela é Sattva. Então você sente bem, a sensação que você tem, ai que bom, estou aqui na natureza. Né? Sattva. Aí aquele agito, tal, São Paulo, não sei o que, tal. Rajas. Aí tem sujeira, bagunça, barulho, violência, tamas. Aí você sente aquela coisa pesada, por isso que você fica assim, por isso que é difícil, né? São os desafios, né? Essa vida nossa
Que a gente mora em lugares rajásicos, tamásicos. Né? Tem aquela energia para baixo, né? De violência, de sujeira, de agito. Aí isso está lá, incomodando a gente. Porque, então, esse papo é sério, esse papo dos gunas, porque a energia material afeta a sua consciência. Então, no yoga a gente quer trabalhar a energia material de tal forma que eu tenha cada vez mais sattva guna. E limpeza é uma técnica simples, fácil, eficaz de trazer doses de sattva para a sua vida. E ele vai falar nos Yoga Sutras de sattva, de saucha, externo e interno. Então, claro, tem um externo mesmo, pano de chão, sabe, vassoura, sim. Tomar banho, sim. Roupas limpas, sim, sabe? Então tem esse lado externo que te dá um up, como ele já falou, né? Aquela sensação boa que você tem de trocar roupa de cama, né? Gostoso? É saucha, é isso. Dá um up. Organizar o ambiente. Organizar o escritório. Não é bom? Não, e agora já tem pesquisas mostrando, né? Que um escritório organizado, né, você é mais produtivo, quanto mais simples e organizado mais produtivo você é. E ao contrário, que ambientes muito tumultuados, bagunçados, geram confusão mental. Isso já tem várias pesquisas nesse sentido, então aquela coisa bem... Isso gera confusão mental. Até hoje em dia eles falam de sua caixa de entrada de e-mails, já viu isso? Tem toda uma história, porque você tem aquela inbox com 300 e-mails lá, aquilo ali... Então tem toda uma prática empresarial de no final do dia eu tenho que zerar essa caixa, todo dia tem que ficar limpinho, porque tem um efeito na consciência, não, está organizado, zerei, está limpo, não preciso mais, entendeu? Então eles falam até nesse nível do seu programa de e-mail. Imagina a sua mesa, as coisas físicas, a sua casa. Então bem legal isso aí. Bom, então limpeza externa. E aí, claro, limpeza interna. O que seria essa limpeza interna? Aí, claro, vai ser seus pensamentos, suas palavras, né? Esse nível de limpeza, de pureza. Então, por exemplo, parece até não me achar assim muito bobo, mas você não fala palavrão. Isso afeta a consciência. É uma vibração baixa, mas é uma sujeira, entendeu? Você sujou o ambiente. Então, quando você fala... fofoca, sabe? Falar maldade, criticar os outros, ficar procurando defeito nos outros, isso é suja. Está sujando a sua consciência. Suja. Então eu falo sobre isso no Caminho Tresteiro, né? O seu consumo cultural, né? Tem coisas que vão sujar a sua consciência. E especialmente o que você está vibrando, o que você está falando, né? Então, limpeza externa e interna. Esse é o primeiro item dos niyamas. E aí, santosha, satisfação. Bem, tem muito a ver com a parigraha. Essa mesma mentalidade, porque esse é um tema, de novo, muito importante, assim, é um subtema da vida, do despertar espiritual como um todo. Isso é universal. Mas, enfim, do yoga é bem especificado. Então a gente falou de aparigraha, não se apegar às coisas. Agora, santosha, satisfação. Satisfação significa você está totalmente satisfeito com o que você tem. Não significa que você não pode querer, que você não pode fazer, querer outras coisas. Dentro do seu dharma você pode. Não, agora eu queria poder passar no concurso. Tá tudo bem, entendeu? Porque faz parte, o meu dharma é de jurista, então para eu poder exercer o dharma eu preciso estar no cargo, não posso ficar em casa, então eu preciso passar no concurso para ter aquilo e tal. Eu vou ter que ter um terno, eu não posso ir de bermuda. Não pode não. Isso é legal. Não posso, então eu tenho que comprar um terno, entendeu? Então assim, não é que você... mas aí você pode pirar. Eu tenho que ter o terno, eu vou ter não sei o que, eu vou ter não sei o que. Não teve um maluco lá do Rio lá que comprava gravata? Não teve um desses políticos lá do Rio? Enfim, você nem sabe, né? Qual deles, né, Guilherme? Mas teve um que eu me lembro, que gastou não sei quantas dezenas de milhares, era só comprando gravata.
né? Que a viagem dele era as gravatas mais caras. Enfim, então você pode enlouquecer, né? Totalmente quebrando a parigraha e totalmente quebrando o santosha. E você quer cada vez mais e ter 1000 ternos e, né? As mulheres, aquele armário de sapato, né? Você vê, né? Em Imelda Marcos, quem lembra disso, né? Aí você ter 3.000 pares de sapato, enfim, então você pode pirar com a coisa. Mas no nível prático, não é que você não pode querer nada, mas essa simplicidade santosha, de novo, é de você simplificar ao máximo a vida. Tudo dá trabalho. Tudo dá dor de cabeça. Tudo que você tem vai te dar um pouquinho de dor de cabeça. É ou não é? No mínimo você vai ter que ter um espacinho. Ah, comprei uma pedrinha, tá, mas vou ter que ter um espacinho para botar aquele cristal agora. E o cristal vai ficar sujo, eu vou ter que tirar o pó dele. Entendeu? O que dizer de outras coisas? Então, simplicidade, tipo assim, já que tudo vai dar dor de cabeça, eu vou ter que trabalhar a parigraha. É uma coisa a mais a cuidar, uma coisa que vai tirar minha atenção. Quanto menos eu tiver, mais liberdade eu vou ter. Mais leveza eu vou ter. Então é simplicidade junto com satisfação. É isso que eu tenho agora. E também saber fluir com a vida. Ó, nesse momento da minha vida, é isso. É o que eu consigo, é andar de ônibus e morar aqui, nesse quarto aqui. Ah, isso, tá ótimo. Então tá legal. Não vou parar aqui. Não é que eu vou parar, porque eu não estou sendo motivado pelas coisas. No yoga a gente vai mudar esse paradigma. Eu não sou motivado pelas coisas. Eu sou motivado por cumprir o meu propósito, por viver a minha verdade. Então eu estou focando em realizar a minha missão, em realizar a minha essência, e em trabalhar meu despertar. E naturalmente, na medida que eu vou trabalhando a minha essência, meu propósito, as coisas vão vir, ou não. Sei lá se vai vir um pouquinho, nada, muito, mas elas vão vir, mas o meu foco é a minha essência, é meu dharma, é meu despertar. Então nesse processo, então não é que a satisfação vai te travar, as pessoas têm medo de ficarem satisfeitas. Ah não, se eu ficar satisfeito eu não vou correr atrás das coisas. Não é para funcionar assim. Você não é, sabe aquele desenho animado que bota a cenourinha na frente do burrico, né? Você não deve ser assim, você não deve fazer com você mesmo. Não, olha lá, aquele apartamento aqui de carro bem... Eu vou ficar com agora. Ah, se tirar aquilo eu vou parar. Pô, é isso? É seu nível de consciência assim? De um animal? Você dá a comidinha e vem? Não, você está sendo motivado por valores internos. Eu quero viver a minha história, eu quero ver a minha essência, eu quero cumprir, eu quero ter um propósito aqui no mundo, eu quero servir, eu quero fazer. E aí quando você está focando nisso, aí vem ou não vai, ou trava, enfim, a gente tem o nosso destino, cada um tem seu caminho, né? Então agora está no momento travado, agora está fluindo, agora está uma abundância, agora restringiu, agora... quem sabe, né? Cada um tem a sua história. Quem está com abundância hoje, amanhã está restrito, quem está restrito hoje, amanhã tem abundância, saúde hoje, amanhã doença, doença hoje, amanhã... Então... satisfação é aquela tranquilidade, não, olha, não interessa o que está acontecendo aqui fora, porque eu não estou ligado nisso. Eu não estou ligado, a minha felicidade não depende das minhas posses. A minha felicidade não depende do meu status na sociedade. A minha felicidade depende daqui dentro, do meu alinhamento com a minha verdade, com a minha essência, com o meu propósito, com o meu despertar. Esse é meu foco. Então, bem importante, santosha, satisfação. E outra, gente, satisfação é felicidade. Uma coisa bem legal, um ditado assim, bem legal. O homem mais rico é aquele que não quer nada. Então, a pessoa mais rica é aquela que não quer nada. Se eu não quero nada... Você é a pessoa mais rica que tem, porque você tem tudo que você quer.
Então você é a pessoa mais rica. Porque tem muita gente aí super milionário, bilionário, totalmente insatisfeito. Então ele está pobre, né? Ele não tem o que ele quer. Então se você desenvolve Santosha, uma dessas coisas que você pode trabalhar, que eu falei, lembra que a gente vai trabalhar a mente? Satisfação é uma coisa que está no seu alcance. Você tem o poder, você tem um botãozinho lá de satisfação. Você pode acionar isso e sentir um nível cada vez maior de paz e felicidade. Então, bem legal. Santosha. E agora, o que vai acontecer nos últimos, são 5 niyamas, né? A gente falou de 2, Socha e Santosha. E os últimos 3, eles são um resumo de todo o caminho da vida iluminada. Que são exatamente os mesmos 3 que Patanjali usou no primeiro verso desse capítulo 2, que lembra? É o capítulo chamado Sadhanapada. Quem viu a primeira aula, né? Sadhanapada, que seria a instrução da prática, né? Como realizar a prática do yoga. Então, o primeiro sutra desse capítulo de como praticar yoga é exatamente os últimos 3 niyamas. Ele repete. Os 3 niyamas que vão aparecer agora são os 3 itens que ele deu como definição de toda a prática de yoga. Ok? E vamos ver então o que eles são. O primeiro, Swadhyaya. É estudo dos textos sagrados. Na verdade, a primeira etapa, mas aqui a gente está aparecendo Swadhyaya. Então, Swadhyaya é esse estudo, essa questão do cultivo de conhecimento. Na Bhagavad Gita recebe o nome de Jnana Yoga. Né? No método 3T, como apresento, eu falo isso, cultivo de conhecimento transcendental. Isso que a gente está fazendo aqui. É tão importante isso. Essa questão de ir atrás do conhecimento, de estudar, de tentar se iluminar, tentar adquirir sabedoria, dar um up. Porque o conhecimento está todo aí. A receita para uma vida maravilhosa já existe. Você não vai ter que descobrir a roda de novo. Já existe. Você só precisa achar, cultivar, descobrir, claro, e botar em prática. Mas primeiro passo, receber a informação, o conhecimento. O que é lindo desse caminho do yoga é que todo mundo pode fazer. Ele não tem nenhuma barreira mundana, você não precisa de nada, você não precisa estar nem aqui, nem lá, nem desse sexo, nem daquele, nem esse grau de inteligência, nem aquele, nem dinheiro. Você não precisa nada disso, você precisa só do conhecimento. E com esse conhecimento, colocar ele em prática e você vai ter uma vida maravilhosa. Todo mundo pode ter uma vida maravilhosa. Ah, mas eu estou passando aqui 1000 dificuldades com câncer. Também. Porque a gente vai trabalhar a questão interna. Então os desafios que vão ter fazem parte da jornada. Eles são parte da sua ferramenta de elevação, de satisfação, de felicidade. Então esse estudo, esse cultivo de conhecimento é ponto essencial. No caminho 3T, né, o que eu chamo do método 3T, que é o sadhana, né, que eu recomendo, eu falo assim, no mínimo 10 minutos por dia. Não é nada demais. Mas 10 minutos por dia que você está lá, hoje em dia é tão fácil, né, com a tecnologia toda à nossa disposição. A gente pode botar um livro em áudio, pode botar um vídeo correndo, né, tá lá lavando prato, se escuta. Tão fácil. Dirigindo, você deixa lá, ó, não assistindo o vídeo, tá? Mas ouvindo, é tão fácil. Pode ouvir palestras, livros em áudio. E claro, não custa nada também você ter um momento sagrado do seu dia. Não, agora eu vou sentar aqui com parte da minha prática. Sentei, meditei, agora 10 minutos. Desliga tudo. Aí você abre o livro mesmo, físico, né? Ou eletrônico, pelo menos. Você pega e, não, agora eu vou dar 10 minutos só lendo, né? Aplicando aqui minha inteligência. Então, bem legal. Então, cultivo de conhecimento. Próximo, tapas, que na verdade é o primeiro. Tapas, comportamento nobre. Esse tapas é um termo assim bem vasto assim do yoga. Mas ele é um pouco vago assim, porque justamente ele representa tudo que você vai fazer para priorizar a sua elevação espiritual.
todas as ações, todo o comportamento. Aí entrou aqui todos os yamas que a gente falou, né? Tudo isso entra em tapas. Então toda essa coisa do comportamento, da sua dieta, como você vive, consumo cultural, as escolhas que você faz. Basicamente, o que significa a palavra? Que você vai priorizar, né? Eu falei sobre isso outro dia. Você vai priorizar o seu despertar espiritual. Priorizar. Então toda decisão, toda ação, toda escolha, tapas significa que não é gratificação imediata. Não é isso que eu estou procurando. Não estou procurando mais fácil. Isso aqui é mais fácil. Não estou procurando mais fácil, mais cômodo. Não. Nem mais fácil, nem mais cômodo, nem mais divertido. Eu quero o melhor para mim. O que vai mais trazer resultado para a elevação da minha consciência. É isso que eu quero. Eu quero escolher o que é melhor. É meu dever que eu tenho que cumprir, então eu vou cumprir. Se é agradável, desagradável, não importa. Krishna fala assim na Bhagavad Gita. Se eu posso praticar ahimsa não matando o animal, eu vou não matar o animal. Mas é difícil, tá? É mais gostosinha a carne, tá aqui, tá... Isso não interessa. É a melhor ação minha? Essa melhor expressão que eu posso assim dar para o universo agora? Essa é a melhor versão de mim? Não. A melhor versão de mim não pode ser eu destruindo o planeta e me matando. E ainda causando violência para um animal inocente. Isso não pode ser a melhor versão de mim. Certamente tem uma versão melhor de mim. Mentir é melhor... Não, tem uma versão melhor de mim que eu não estou mentindo. Roubar? Não, tem uma versão melhor de mim que não rouba. Brahmacharya é fácil fazer, atraente, claro, poxa, uma tentação. Mas tem uma versão melhor de mim onde eu não vou ferir Brahmacharya? Okay. E assim por diante. Então, todo esse pacote assim de coragem, determinação de fazer o melhor. Então, essa palavra assim, engloba muitas coisas. Mas especificamente esse lado de comportamento, de dharma. Vai ter muito esse elemento assim de comportamento. De você fazer o melhor de você. Por isso que eu gosto dessa tradução que eu uso, comportamento nobre. Qual que é o melhor de você? A versão mais nobre, a melhor versão de você. Ok? E o último niyama, Ishvara Pranidhana, que significa devoção a Deus. Então o terceiro elemento é o que a gente chama de Bhakti. Na Bhagavad Gita o termo usado é Bhakti, nos Yoga Sutras de Patanjali, Ishvara Pranidhana. Ishvara é Senhor. Pranidhana, em direção a, adorando, se dirigindo a, se dedicando a. Então o yoga tem esse aspecto último, né? Na Bhagavad, de novo, nos Yoga Sutras de Patanjali não entra muito a fundo. Ele fala, porém, que Samadhi Siddhi Ishvara Pranidhana. Ele fala no outro sutra que a perfeição de Samadhi, Siddhi é a perfeição. Samadhi já era a perfeição do yoga. Então, uma tradução é a perfeição da perfeição do yoga vem de Ishvara Pranidhana. Então ele fala assim. E aí ele fala nesse sutra, no Niyamas, ele coloca como, né, desses 3 elementos básicos do avanço em yoga. Então ele dá um destaque, mas, enfim, não é o foco do texto. Já a Bhagavad Gita é o foco do texto. E Krishna fala vezes e mais vezes, e repete, bate no ponto, enfim. E aí claramente fala, não, sem Bhakti não dá, sem Bhakti não consegue, sem Bhakti você não vai finalizar o processo de autorrealização. E aí ele fala, não, Bhakti é o aspecto mais elevado. Aquele yogi que está praticando Bhakti é o yogi mais elevado. Enfim, então, na Bhagavad Gita entra mais a fundo nesse tema. Mas então tem esse elemento, aí é um elemento puramente de autorrealização, místico. Você viu que a gente falou de coisas como limpeza, de tomar banho. Então a gente foi de tomar banho a devoção a Deus, entendeu? Então o yoga ele engloba toda a sua vida. Ok? Legal, né? Então esses foram os niyamas. Socha, Santosha,
Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana. Ok? E agora um último sutra, que é o maior sutra. Olha o tamanho dele. Ele falou que sutra era pontinhos, né? E esse sutra é gigante. Esse é o maior sutra dos Yoga Sutras de Patanjali. E ele usa esse sutra, esse ele não reduziu, colocou numa linguagem, eu falo assim, é quase que uma linguagem jurídica. Porque ele vai falar de um jeito para não deixar nenhuma dúvida da vasta importância que ele coloca na prática dos yamas e niyamas para qualquer yogi interessado em seguir o caminho. Olha só o que ele fala. Mentalidade destrutiva diz respeito àquilo que é contrário aos yamas e niyamas. Então ele fala, se você contrariar os yamas e niyamas, é uma mentalidade destrutiva. Vai te fazer mal, vai te causar problemas, vai fechar sua consciência, vai trazer dor. O yogi ativa sua inteligência espiritual ao se lembrar de que, quando uma ação é motivada por essa mentalidade destrutiva, que é contra os yamas e niyamas, sempre resultará em contínuo sofrimento e ignorância. Qualquer envolvimento com tais ações, olha a linguagem assim bem jurídica, qualquer envolvimento com tais ações, por qualquer motivo, é degradante. Olha só, não importa se a ação é desempenhada pessoalmente ou por dar a ordem a alguém, ou mesmo por permitir que alguém o faça. Olha só, né? Não é ou não é? Olha. E não importa se a ação degradante tem por gatilho a cobiça, a ira ou a ilusão. Ou seja, não tem a razão, mas eu fiz aquilo, não interessa, porque não quero saber a razão, não importa. Ou se é leve, moderada ou extrema em intensidade. Não, só menti um pouquinho, só cometi um pouquinho, não interessa. Olha só, né? Que linguagem, não é? É um alerta de Patanjali muito forte, assim, uma linguagem muito forte. Que olha, yamas e niyamas, ele já tinha falado, é o grande voto para todo mundo, em todo tempo, qualquer circunstância, e depois ele vem, aquele foi o Sutra 231, esse aqui é o 234. Olha, papo sério. Não fuja disso. Então é isso. Então os yamas e niyamas são a receita mesmo de toda a espiritualidade, né, de todo o caminho do yoga, bem legal, bem interessante, assim, dá uma guia pra gente. Se você praticar qualquer um desses 10, a sua vida fica melhor, e na medida que você vai, né, tentando praticar todos os 10, você vai sentir um enorme aumento de bem-estar, paz, clareza mental, equilíbrio, força, isso aí é uma receita bem poderosa de viver melhor. Tá bom? Então esses são os yamas e niyamas dos Yoga Sutras de Patanjali. Muito obrigado por você ter paciência. Hare Krishna.